Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move em sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Antes de apresentarmos o nosso convidado, que é uma pessoa muito especial, nós precisamos divulgar o sorteio da lindíssima tela da artista plástica Marília Chartuni. A sortuda foi a Patrícia Nunes Pezzini. Parabéns, Patrícia! Entraremos em contato para marcarmos a entrega. Obrigada à artista Marília Chartuni, que fez essa doação de uma tela maravilhosa. E obrigada a todos e todas que participaram do sorteio. Bom, então vou apresentar o nosso convidado, o Rodrigo Neres. O Rodrigo é professor de Educação Infantil e Anos Iniciais, licenciado em História e produtor cultural. Membro da Casa do Poeta e do No Teatro, presidente da Associação Amigos do Caio Fernando Abreu, agente democrático de cultura pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é estudante bolsista do IFSUL para formação de agente territorial de cultura. Rodrigo, seja muito, muito bem-vindo no T-Move. Eu que agradeço, o convite e também já adianto e agradeço, a audiência de todas as pessoas que estão acompanhando esse programa, que tem essa dinâmica que é justamente para movimentar, movimentar a partir da conversa, a partir das experiências de cada pessoa que passa por aqui. Rodrigo, nós temos uma pergunta que ela dá título ao nosso programa e ninguém escapa. Todas as pessoas que passaram nesses 3 anos de T-Move respondem essa pergunta. Então, Rodrigo, o que te move? O que me move é a esperança do verbo esperançar. Aquilo bem naquele conceito que o Rubem Alves nos dá, então, e que eu levo também muito do Caio Fernando Abreu, que é a gente poder acender todos os dias novas esperanças, mesmo que a cada dia nós tenhamos algumas que se apagam, como velas, que a gente possa estar reacendendo elas. Então, é a esperança do verbo esperançar que me move na minha vida. Perfeito. Rodrigo, e quem tu és que não está no currículo? Eu apresentei uma pequena fração do que tu fizeste, da tua trajetória profissional. Mas quem é o Rodrigo que não está no Lattes? O Rodrigo é um cara da cidade de Santiago, uma cidade vizinha de Santa Maria, que tem como referência a cidade de Santa Maria, e principalmente referência educacional, a Universidade Federal, que é o nosso grande
polo educativo, né, aqui da região. Nasci, cresci, vivo e produzo aqui nessa cidade, né? Caí na formação de professores, né? Eu era da contabilidade, né? Eu fazia técnico de contabilidade, me formei e por questões do destino, caí na formação de professores, né? Do antigo curso normal e acabei me apaixonando pelo ofício, né? Principalmente da educação infantil e na alfabetização. Ainda lá em 2002, durante um período que era a Copa do Mundo, eu substituindo uma professora no Colégio Medianeira, na antiga terceira série, um aluno me faz uma pergunta sobre tinha curiosidade de saber, né, a gente estudando os países que faziam parte da Copa do Mundo, ele fez uma pergunta sobre por que só o Brasil falava português, nossos países vizinhos falavam outros idiomas, né, e para poder explicar essa pergunta eu tive que trabalhar as navegações, a colonização, toda essa questão, que não era conteúdo da terceira série, né, mas que eles ficaram encantados e apaixonados. Quando terminou a aula, eu falei assim, vou fazer história, né, e cursei a licenciatura em História, e a partir disso, assim, né, eu trabalhei com patrimônio, né, que foi a minha especialização em patrimônio, e a partir disso me abriu portas, né, para trabalhar também na gestão da cultura, porque eu desenvolvi projetos de educação patrimonial, de mobilização, né, e de divulgação dos espaços culturais aqui da cidade, e daí tive a possibilidade de fazer estágio, né, no Museu Municipal. Desse estágio, após esses 2 anos de estágio, desenvolver projetos inclusive que foram finalistas de prêmios nacionais, projetos que participaram aí da UFSM, porque a professora Séries Carambrum, né, na formação, eu fui com o projeto apresentar para os acadêmicos, né, em parceria com mestrandos na época de educação. Então, consegui ter uma visibilidade de ações que eram realizadas, muito pequenas aqui, locais, né, no caso de educação patrimonial, um patamar, um nível, assim, nacional, e em 2009 eu recebo o convite, então, para ser gestor de cultura do município, a qual eu permaneci, né, longos anos, assim, 2 gestões, né, depois continuei e fiquei até o início, né, de 2022, atuando na gestão pública da cultura, que daí é uma outra esfera, é uma outra dinâmica, outras relações são pautadas, né, de formação aos municípios, de formação aos gestores, de programas que nós desenvolvemos, tanto programas municipais, participação com, né, com políticas do Estado, e principalmente com as ações, né, junto ao governo federal. Então, eu sou esse cara, né, que buscou estudar, né, me qualificar e sempre ter esse envolvimento com a cultura, Cida. Porque agora, fazendo um processo seletivo, né, fui resgatando, assim, ó, como surgiu isso, né, e na verdade a gente acha, eu agora relatei para ti, né, que foi através do estudo, do estágio, dos projetos, né, mas que na verdade a cultura já está comigo desde a educação infantil, onde a escola foi esse grande cenário, esse grande palco que me colocou para estrear nesse ambiente, né? Então eu tenho memórias muito boas, assim, memórias afetivas do ambiente escolar e do envolvimento cultural que eu tive, principalmente com o teatro. Nós somos conterrâneos da mesma cidade e eu estou em Santa Maria há 3 anos. Então eu tive o privilégio de acompanhar a tua trajetória e o quanto tu batalhou e quanto tu movimentou a cultura em Santiago. Então eu estou muito feliz de tu estar aqui conosco, porque realmente a tua trajetória, o teu trabalho é muito lindo. Obrigado, eu fico, né, grato, assim, né, fico com vergonha, assim, né, quando a gente fica recebendo alguns elogios, mas eu acho que é isso, né, assim, da nossa, de poder olhar para trás, né, e poder contar não só os feitos, mas poder mostrar, né, e falar. Tem uma pesquisadora, assim, uma escritora que eu gosto muito, que é Maria Zambrano, né, que eu sempre uso uma frasezinha, assim, que até quando eu fiz o projeto da estação, da revitalização da estação férrea, tá lá a frase que eu coloquei, que ela diz que não é de todo infeliz
o homem que pode contar a si próprio a sua história, né? Então, que bom que a gente pode estar conversando, falando, contando e ter esse reconhecimento, assim, né, das pessoas, da comunidade, né, sobre as coisas que são realizadas, porque isso, sim, é gratificante, né? Porque eu acho que esse é o grande papel de quem está, né, num cargo eletivo ou num cargo público, né, seja ele político ou técnico, que marcas tu deixa, né, o que tu vai deixar, que legado tu vai construir para uma comunidade. E nós que trabalhamos, né, tu falaste da obra da Marília, eu tive grandes prazer, né, de trabalhar junto com a Marília quando ela era secretária de Cultura de Santa Maria. Eu coordenei e presidi os secretários da região central. Então, que marcas a gente deixa, né, na comunidade? Que legados nós vamos construir? Às vezes é um projeto que fica a marca, às vezes é uma obra que é entregue, às vezes é a relação com a cadeia produtiva local, né? Então, alguma coisa nós temos que nos preocupar em deixar, né, porque nós somos passageiros, né, nós não somos os cargos, nós estamos neles, né, então isso eu sempre pautei, assim, a minha atuação nessa perspectiva, sabe, Cida? Tipo assim, qual é a minha marca, né, que eu vou deixar nessa comunidade, qual é a marca que eu vou deixar, como que eu quero que as pessoas lembrem de mim, né, eu não vou, se eu não estiver mais aqui, né, ou não estiver nesse plano, como que eu gostaria de ser lembrado? Então, porque eu estava observando, assim, muitas pessoas, né, amigos, conhecidos, muitas pessoas que produzem, né, e eu fico pensando, pá, né, olha, essa pessoa é genial, tem uma produção, mas vai ser lembrada, não vai ser lembrada por isso, devido a isso, aquilo, aquele outro, né, ou devido, às vezes, o temperamento, o gênio, né, nós somos humanos e somos falhos, e muitas vezes a gente acaba pegando e puxando características, né, determinadas, né, do que realmente fazer né, uma análise, assim, né, então, principalmente na área da cultura, das artes, né, então, às vezes eu não gosto do que a Maria Aparecida escreve, eu não gosto dos textos dela, eu não gosto das peças dela, né, na verdade eu não gosto dela, né, não tenho uma simpatia por ela, e daí eu passo a colocar a obra dela, a produção dela nesse mesmo conjunto, né. Sim. Então, assim, nós não somos obrigados a gostar de todo mundo, né, mas saber reconhecer esse legado, a produção, e saber que todo mundo contribui, né, com a comunidade, porque cultura é isso, né, toda ação humana. Então, se nós somos humanos, estamos num território, né, nossas relações, elas são, né, pautadas nesse meio de produção, né. Rodrigo, nós nos conhecemos há bastante tempo, né? Tu sabe que eu gosto muito de brincar, né? Então agora imagina recortarem esse pedacinho assim, ó, tu dizendo eu não gosto da Maria Aparecida. Os cortes, né? Fazer uns cortes, colocar nas redes sociais, aí vai viralizar, né? Rodrigo, agora em novembro, tu começou a atuar junto ao Ministério da Cultura como agente territorial do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, o PNCC, contribuindo no planejamento, divulgação, execução e fiscalização das políticas públicas na cultura. Eu sei o quanto tu batalhaste na questão da cultura, então é extremamente merecido, eu acredito que é um reconhecimento a todo o teu trabalho, a toda a tua luta, né, pelo desenvolvimento da cultura em Santiago. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu novo desafio. É um desafio, assim, que está, né, nos deixando... Eu digo sempre no plural, porque eu não estou sozinho, né? Nós temos um grupo, um colegiado, né? Tanto aqui no nosso estado, como na região sul e no Brasil todo. Mas isso é muito importante, assim, porque eu sempre destaco a questão do estudo, da importância do estudo, da pesquisa, da extensão, né? Que é o tripé do ensino superior, ensino, pesquisa e extensão, porque... a formação e a busca por isso possibilitou que hoje eu tenha, né, acesso a algumas coisas como, né, por exemplo, acesso a essas atribuições. Mesmo depois que eu saí, né, da atuação no poder público municipal, eu passei a fazer parte da classe artística, né? Hoje eu sou produtor, hoje eu sou ator, sou artista, então nem por isso eu deixei de estudar a legislação, estudar os programas e projetos que acontecem a nível federal, a nível estadual.
Lembrando que nós tivemos, através do atual governo, a retomada, né, da estrutura do Ministério da Cultura, a retomada de políticas de cultura, de recursos e fomentos, né? Isso acho que é um ponto principal, assim, quando a gente destaca essa trajetória. E continuei estudando primeiro porque nós tínhamos, né, um processo de luta com as leis emergenciais da cultura a nível nacional, a Lei Aldir Blanc I, a Lei Paulo Gustavo, né, que infelizmente nós temos ainda um percentual de municípios que não executaram essa lei, né, então o recurso não consegue chegar na ponta, dos artistas, né, em quem produz. Então, a gente teve que também se instrumentalizar para estar dialogando e estar cobrando e estar dizendo, estamos, né, acompanhando tudo isso. Este ano, então, assim, eu consegui passar no processo seletivo junto à Universidade Federal da Bahia, era um processo seletivo nacional, que nós trabalhamos com a pesquisação, com a metodologia de pesquisação, dentro dessa perspectiva de agentes democráticos da cultura. Então, a gente teve um período de curso, a gente fez um curso, né, com atividades assíncronas, né, divididos por grupos, né, e eu tive, assim, a vida, né, eu colocando que eu começo a minha vida, a minha trajetória no teatro com a professora Gica Funk, aqui em Santiago, e eu vou pegar a orientadora, a Prof. Gica, outra Prof. Gica, que é de Santa Maria, e que faz 20 anos que está atuando na Federal da Bahia, né, para me orientar, e a gente tem um grupo para construir uma pesquisação a nível territorial, de território, que possa ser aplicado em qualquer município, qualquer região do país, visto que esse ano se tem a proposta, né, também agora de revisão do Plano Nacional de Cultura. Então, eu estou contando tudo isso até chegar, porque assim, foi através dessa formação, né, de estudar, de estar no movimento, né, nesse movimento nacional também de debates, assim, eu trabalhei com um grupo, meu grupo era de produção cultural, o meu grupo era Rio Grande do Sul e Minas Gerais, né, e a gente começou o curso com uma leva grande de pessoas, as pessoas vão diminuindo, e no final a gente termina com poucos, assim, né, então, em 25 de outubro, eu ganhei a certificação, então, da Federal da Bahia, né, a gente concluiu, apresentou a pesquisação, recebemos os pareceres dos professores, né, que acompanharam esse processo, e são poucas pessoas no Brasil, né, que têm esse trabalho, né, ter essa certificação de agente democrático de cultura, e isso possibilitou que eu pontuasse também num outro processo, né, que nós ficamos mais cerca de 3 meses participando, que é dos agentes territoriais da cultura. Então, o governo federal, né, através do Ministério da Cultura, criou-se um programa, que é o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que ele é um braço, né, do Sistema Nacional, eu costumo dizer que ele é um braço também do próprio Conselho Nacional de Cultura, né, dos escritórios regionais, né, de cada região, e era um processo seletivo, né, que era aberto a todos, inclusive de Santa Maria, eu tenho 2 colegas que são aí de Santa Maria, que vão também colaborar, contribuir com a região central, né? E isso possibilitou, então, que eu avançasse, né? Eu concorri pela região imediata aqui de Santiago, e depois desse prazo, né, ali, já no início de novembro, a gente recebeu a listagem oficial final, né? Já tivemos reuniões, já tivemos encontros, já recebi demandas, né? E isso é muito, muito interessante, assim, porque até quando tu leste, né, e a gente costuma dizer que nós estamos no momento quanto alunos bolsistas, né? Nós temos vínculo junto ao IFSUL, né? E esse vínculo, né, nos credencia enquanto bolsistas, porque nós vamos passar por cursos de formação. Né? Então, essa semana eu já iniciei um curso de ambientação, né, da plataforma, né, e então nós vamos ter vários cursos, né, previstos, que vão nos qualificar para melhor atender e desenvolver as funções desse cargo, que é um trabalho territorial. Né? Então, eu recebi uma relação de municípios, eu e outros colegas, né, nós temos uma relação de municípios para fazer um trabalho nessa comunidade, nesse território. Né? Então, isso é muito legal, porque assim, é uma ação direta. Né? Então, a gente tem nós temos uma coordenação pedagógica, nós temos uma coordenação estadual, uma coordenação regional, né? Nós temos reuniões formativas, e tudo é feito, desenvolvido mediante, né, passar por esse aval dessa instituição de ensino, né, que é o caso IFSU aqui na nossa região, para que a gente possa estar qualificando e tendo um respaldo da ação que vai ser entregue à comunidade. Então, a gente tem projeto, né? No processo seletivo, a gente tem que fazer um projeto em que foi avaliado, né? E a gente vai
moldando essas ideias de acordo com o que a gente vai aprendendo, de acordo com as políticas de cultura, né, que nós já temos ou que vão sendo criadas e que vai surgindo, Cida, tá? Eu falo muito assim, né, mas na verdade é para poder contextualizar tudo isso, que é uma atuação que nós estamos aí desenvolvendo, assim como eu, tem outras pessoas aqui na região sul e no Brasil todo, né, fazendo isso. É um trabalho que eu julgo muito lindo, assim. Nós temos um grupo aqui no Rio Grande do Sul, que até a nossa coordenadora falou que nós vamos nos tornar uma família, né, devido compartilhar, devido à convivência, né, e nós temos ações já previstas de encontros locais, de encontros regionais, de encontros nacionais, né, e que a gente possa estar desenvolvendo, assim, para as comunidades, para as pessoas, né, garantindo o acesso à informação, o acesso, que eu digo, também a poder participar de editais, de fomento, né, garantindo o acesso aos recursos da cultura, a importância disso, né, esse é o grande papel do agente territorial de cultura, que vai, né, justamente como o nome diz, vai trabalhar territorialmente o desenvolvimento das políticas públicas de cultura. Nossa, que legal isso! Rodrigo, a Maria Clara Machado, que é a minha patrona da cadeira 29, na Academia de Ciências, Letras e Artes, a AUPAS 21, ela, que é uma dramaturga, criadora da Companhia de Atores Amadores, o Tablado, e que é uma referência na literatura infantil, e acredito que eu bebi muito dessa fonte. É a minha inspiração na escrita de peças teatrais para criança. Ela diz assim, ó: se o menino do curso primário aprende a abrir os olhos para as pequenas coisas que o rodeiam, se ele aprende a amar as árvores, os animais, a água do rio ou do mar, os peixes, o vento, a chuva, o barro, a terra, o pé de milho, a flor, as estrelas, o que há de melhor nessa pátria amada Brasil? Se ele começa a aprender a tirar conclusões, ele aguça a curiosidade, o espírito inventivo, a imaginação, aprendendo a absorver o mínimo, a sua ânsia de absorver o máximo começa a se desenvolver. Se ele aprende também a raciocinar, a desejar mais, a não se contentar com pouco. Eu acho esse pensamento da Maria Clara Machado fantástico, né? A importância do aprender a ver a si mesmo, a ver o outro, a ver o todo, a ver, a perceber o todo. Para ti, né, com essa tua trajetória, qual é a importância do teatro para as crianças? Ela é fundamental porque ela fala primeiro da minha vida, né? Então, o meu lugar de fala sobre o teatro, ele reflete a minha formação. Uhum. É a minha formação nos anos iniciais, a minha formação no ensino fundamental, no ensino médio, né? Então, a minha fala, ela está refletida, né? Ela tem muito de memórias afetivas, de experiências memoráveis, né, que eu vivi com o teatro. E só para pegar um gancho assim da fala, né, do que tu leste, né, falaste aí, é muito disso que a gente trabalha com educação patrimonial, né, que é o sentimento de pertencimento, né, de pertence, né, desse universo todo, né, de saber que eu vou falar muito da questão territorial, né, de territórios criativos, territórios educativos. Então, esse pertence desse menino que sabe olhar e sabe, né, fazer uma leitura deste mundo que o cerca e da importância dele. Assim foi a minha relação com o teatro, né? A primeira, assim, a experiência que eu tenho, e ainda é nos anos iniciais, que eu estudava numa escola estadual aqui de Santiago, e eu recebo na sala de aula
Lembrando que isso eu acho sempre importante, assim, para falar a importância da formação de plateia, né? Que, tipo assim, quando a gente garante o acesso a crianças a assistirem teatro e a terem o hábito de teatro, a gente consegue trabalhar com eles as noções, né, de fantasia, de realidade, de encenação, né? E eu não tinha essa concepção, e a minha sala de aula recebe alguns personagens de uma peça chamada A Casa Caiu. E um desses personagens era um demônio, né, que entrava, e eu me lembro que eu fiquei muito com medo, assim, eu não conseguia entender a distinção entre o que era personagem, né, o que era aquilo. Eu me lembro que a gente corria na sala, a gente corria com medo, gritando assim, e agarrando a professora, né, e essa é uma memória muito, assim, que eu tenho, né. Ai, eu fantástico. Dos anos sociais, olha, correndo, fugindo dos personagens, daí chegava o anjo, eu não queria saber, porque, né, não conseguia distinguir que aquilo era uma fantasia, fazia parte de um teatro, porque eu não tinha acesso àquilo. Daí, quando eu fui assistir o espetáculo, daí foi a minha primeira experiência em assistir, né, um espetáculo, daí comecei a entender esse processo. E depois comecei a trabalhar com teatro, né, na medida que os professores nos incentivavam a ler, né, ou a produzir e a encenar o que a gente produzia. Daí depois, na quarta série, é muito marcante, assim, para mim, com a professora Gica Funk, que foi minha professora na quarta série. E foi minha colega na pedagogia. Ela sempre nos incentivava muito a produzir, a ler e a construir algo. E daí a gente fazia as redações, as histórias, encenando e sempre produzindo, né? Então, as primeiras encenações, assim, com o teatro, eu faço com ela, e depois aqui no ensino fundamental vai seguindo. Depois eu vou para uma escola municipal, né, aqui da minha cidade, aqui de Santiago, e na oitava série, né, porque eu sou do período das séries ainda, né, na oitava série a minha escola monta um grupo de teatro, né, que é o grupo Boca de Cena, e a gente faz uma apresentação, uma adaptação da peça O Louco, do Khalil Gibran. Nós tínhamos uma peça chamada Máscaras do Eu, uma coisa muito... a gente costuma dizer uma loucura louca, assim, né? Uma coisa que, imagina, nós no ensino fundamental fazendo uma montagem já do Gibran, assim, sem ter um aprofundamento sobre arte dramática ou sobre conhecimento, a gente, né, organizamos e participamos do primeiro Santiago em Cena, que foi a primeira edição do festival em 97, né, que teve aqui em Santiago, que foi a criação de um festival de teatro, devido ao expressivo número de grupos locais que se tinha e de produção local do teatro, né, Cida, tu sabe muito bem, né, acompanhou, participou desse processo todo. E daí a gente participou do primeiro Santiago em Cena e foi muito legal, porque a gente teve, assim, uma notoriedade, né, como artistas, né, e a gente concorreu na categoria de teatro adulto, então não era teatro infantil, né, a gente era adolescente, mas a gente estava competindo com os grandões, assim, né, com o teatro dos adultos, e teve toda uma estética, né, de cenário, de elementos, de música, de construção dos personagens. A gente teve alguns prêmios, assim, que ficaram marcados nessa trajetória, né, e ali foi, né, o auge, assim, né, de poder assim, puxa, olha que legal, como eu gosto disso. Quando eu vou para o ensino médio, então, na literatura, uma professora muito querida que eu tenho de literatura, que eu passei a gostar muito de literatura devido a esse trabalho que ela fez, que era a professora Gorete Pivotto, né, que não está mais entre nós, ela nos desafiava, então, dentro da literatura brasileira, a criar encenações com os clássicos, né, e o meu clássico foi A Escrava Isaura, e eu ali comecei a dirigir, né, eu tinha grupos, colegas, cenário, coisas assim, então é uma memória muito afetiva, com experiências memoráveis, que está refletindo a minha vida, né, porque hoje eu sou produtor, ator de um grupo, de um coletivo artístico aqui de Santiago, que é o Nu Teatro, né, eu pude depois, enquanto gestor público, trabalhar no festival, ser organizador do festival, né, foram 16 edições do festival que eu atuei, né, então recebendo grupos, incentivando as pessoas, os coletivos, os grupos locais aqui. Nós temos uma característica muito que é a produção autoral, né, dos textos, né, tu é um exemplo vivo disso, mas tanto com o Renato Polga, com a Ângela Genro, com o próprio Pablo Damian, que
produz dramaturgia. Então, essa é a relação que eu tenho, Cida, com o teatro, né? É longa, né? São várias histórias, assim, eu resumi um pouquinho, mas hoje nós estamos com um coletivo aqui, produzindo bastante, né? Nós temos 3 espetáculos que vão ser lançados agora a partir do dia 5 de dezembro, né? Um desses espetáculos, inclusive, é uma montagem do Caio Fernando Abreu, que é uma audição do Vale Negro, o qual eu estarei atuando, né? Nós temos um monólogo aí que é baseado na história do Tennessee Williams, e temos um que vai ser agora dia 5, 6 e 7 de dezembro, que é Música para Doer de Amor, que é uma produção contemporânea muito legal, assim, né, que é o cruzamento de 3 histórias de amor, né, de 3 personagens, assim, permeados pela música, né, pelos clássicos da música, né, que nos fazem refletir sobre sentimentos, né, como no caso o amor ou o estar apaixonado. E assim, né, Cida, nós produzimos muito nesses 2 últimos anos, conseguimos levar o teatro a nível estadual, graças também às leis federais de incentivo, né, as leis emergenciais e a editais, né, que fizeram com que a gente pudesse fomentar a nossa ação, porque nós não temos auxílio nenhum de poder público, né, nós não temos auxílio nenhum, né, no município, nem de transporte, nem de equipamentos, nada, e a gente conseguiu produzir e ter essa notoriedade devido ao trabalho, ao ativismo cultural e muito à participação de editais. Então, nós fechamos esse ano com um monólogo, né, da Liza Taylor, que é uma escritora e uma atriz trans aqui de Santiago. A Lohana Valentini foi minha aluna. E começou, né, com a trajetória do teatro lá na escola qual trabalhava, né, no Colégio Cristóvão Pereira. Ela sempre cita muito a Cida Zolin, né, como uma referência nessa questão de teatro. E nós conseguimos 27 prêmios, né, nos principais festivais de teatro aqui do Rio Grande do Sul. A gente circulou muito, né? Nós conseguimos um feito também de a gente estreou o espetáculo aí em Santa Maria, no Teatro 13 de Maio, a gente circulou pela região central aqui do nosso estado, em vários municípios, né? A gente participou de diversos festivais, a gente conseguiu ir 2 vezes ao Teatro São Pedro, que isso é um fato também muito importante para a cena teatral aqui da minha cidade, né, aqui do interior, né, sendo que da última vez que nós fomos, nós tivemos os ingressos esgotados em 2 dias, né, então isso é muito gratificante da minha ação enquanto produtor também, possibilitar que meus colegas, meus amigos consigam, né, levar e a gente consiga fazer a fruição da cultura para outras comunidades. Nossa, que legal. Eu acho, enquanto tu falavas, passou um filme, assim, ó. Eu iniciei no teatro, no Arte Mágica, com o Renato Polga, o Dilney, que é do Nu também, a Ângela, a Lohana, nossa, tanta gente querida e talentosa. Ai, coisa boa, relembrar. Bom, Rodrigo, falaste, né, no Caio Fernando Abreu, nosso conterrâneo, poeta, né, escritor conhecido mundialmente. Gostaria que tu falasse um pouquinho da tua relação com o Caio, porque ele está bem presente na tua vida, né, na tua história. Exato, né? Eu até lembro, assim, tenho, né, a lembrança da última vinda dele, né, aqui em Santiago, em 95, né? Eu era aluno, né, ensino fundamental, então isso não sabia quem era, não tinha contato. Então hoje eu penso assim, puxa, poderia ter aproveitado bem mais, né, aquele momento. Agora, há poucos dias, eu estou numa exposição aqui, né, nós estamos com uma exposição de artes aqui no espaço, e eu recebi a professora Marlene Bazana, que foi a secretária de Educação e Cultura naquela época, né, que organizou a vinda do Caio aqui. Essa vinda dele, que foi a última, né, que foi em dezembro de 95, ele vai falecer depois em fevereiro de 96, e que essa vinda dele que vai nos render a crônica Raiz do Pampa, né, que ele vai descrevendo a vinda dele até Santiago, e que perguntam, né, assim, puxa, você é forte, né, da onde vem essa força, né, e ele escreveu, né, assim como o ser vivo, né, a planta tira a força da raiz, eu vou voltar para minhas raízes, para me reabastecer, né, um pouco
de energia, né, e desse movimento. Então, eu tenho essa lembrança daquele período, que foi o primeiro contato, assim, né, sabia que era um escritor, sabia que era uma pessoa ilustre, famosa, tal, mas não tinha conhecimento, assim, né, até porque a produção literária, né, e a escrita não fazia parte daquele universo da minha faixa etária, daquele universo que eu estava naquele momento, né. Depois, quando eu vou para o ensino médio, também é muito, assim, é mencionado, né, falado na literatura, mas não é trabalhado, não foi trabalhado. Era mencionado porque Morangos Mofados era pré-requisito, né, nos principais vestibulares, né, principalmente nas universidades federais, naquele período que eu estudava, então se comentava, se falava, mas aí se dizia assim, não lê, porque é muito difícil, ou não é para tua faixa etária, então, porque as pessoas tinham aquela noção, né, da questão das palavras, dos palavrões, ou da descrição das cenas, que são cenas do cotidiano humano, cenas, né, que a gente lê, a gente se identifica, a gente vê que é das relações humanas, mas era muito raso o conhecimento, eu vejo, das próprias pessoas que nos davam as informações, porque poderiam trabalhar com as cartas, poderia trabalhar com os textos infanto-juvenis, poderia trabalhar com crônicas belíssimas, né, que falam sobre o viver, sobre como é bom e gratificante estar vivo, né, ou que falam sobre as próprias relações humanas, né, então ficou aquela lacuna. E eu vou entrar realmente no universo Caio F quando eu entro para o curso de História, no primeiro semestre, na metodologia, né, científica, quando a gente vai estudar e construir um projeto. O meu projeto se chamava Santiago do Boqueirão, seus poetas, quem são? Que era pesquisar quem é esses poetas, quem é essas pessoas que davam nome a essa alcunha, essa identidade cultural até dos poetas. Só que como eu era estudante no primeiro semestre, ainda estava estudando a metodologia da pesquisa, estudando teoria da história, eu cometi um erro, né? Que no meu projeto era pesquisar todos os 120 anos de trajetória da cidade, que a cidade tinha 120 anos de administração política. E claro que era um erro metodológico que, né, eu fui aprendendo com a pesquisa, porque era impossível fazer uma pesquisa de 120 anos, né? E daí com a professora Rosane von Tobel, que era diretora acadêmica aqui do campus da URI de Santiago e do Colegiado de Letras, ela falou, não, Rô, vamos fazer e vamos limitar para as últimas 2 décadas, os últimos 20 anos da produção santiaguense. E daí ela gostou do nome, do tema, daí nós conseguimos colocar como projeto de pesquisa, como projeto de extensão, e foi uma ação da universidade, através da professora Rosane, que projetou muito essa questão cultural, né, de Santiago como terra dos poetas. E ali, então, eu tive um acesso mais qualificado à obra do Caio, porque daí eu tinha a crítica literária, né, a professora Rosane fez um mestrado e o orientador dela era o professor Jaime Ginsburg, né, que era aí da UFSM, agora está na USP, né, então a gente tinha participei muito do seminário de literatura e autoritarismo aí da UFSM, então eu tinha um retorno qualificado de pessoas que leram, de pessoas estudiosos, e isso foi ampliando minha visão. E o meu interesse em conhecer e ler. Então, comecei a ter contato, fui, né, lendo as obras, a gente organizou um pequeno livro de cronologia dele, de pesquisa, né, lançamos pelo projeto, e ali eu fui me apaixonando, e quanto gestor público, né, que eu estava, passei a me tornar, eu coloquei uma meta que era valorizar a vida e a obra do Caio Fernando Abreu, porque eu achava que até então era uma dívida que a cidade tinha com ele. Então eu comecei a trabalhar a vida e a obra do Caio, desde a educação infantil ao ensino superior, né? Então eu comecei a fazer palestras, a levar a obra, a promover exposições, a auxiliar nos filmes, né, nas produções audiovisuais. Então eu ficava sabendo, um diretor de São Paulo está fazendo, então eu entrava em contato nas redes sociais, entrava em contato e falava, olha, né, eu sou aqui de Santiago, terra do Caio. Algumas pessoas não conheciam, não sabiam falar, né, dessa relação com a cidade, então a gente conseguiu trabalhar isso e eu fui entrando no universo, né, e virando assim fã, né, lendo, me relacionando com a família, com a pesquisa, daí chegamos no contato com a associação, que são pessoas
apaixonadas pela obra, amigos dele nessa trajetória toda, e o Caio foi me dando essas relações, né? Eu digo que eu tenho amizades que são amigos do Caio, que passaram a ser meus amigos, porque ele foi foi me aproximando e me colocando nisso, né? Então, assim, são histórias de vida, né? Eu tô narrando, assim, rapidamente, mesmo extenso, né, isso, mas essa é a minha relação com o Caio. Hoje ele faz literalmente parte da minha vida, né, porque todo dia eu estou respondendo perguntas, eu estou falando, há muita pesquisa acadêmica, né, que entra em contato para saber, né, então e tem eventos no Brasil todo, né, então assim, fevereiro e setembro, devido às datas de nascimento e falecimento, é um período que nos buscam bastante sobre isso, né? Nós, enquanto associação, nós tivemos um trabalho importante, assim, de resgate bibliográfico, porque a gente começou a ver muitas páginas utilizando fragmentos, textos, alguns que não eram do Caio Fernando Abreu, então a gente conseguiu fazer esse levantamento e mostrar e fazer uma campanha de que você vai colocar uma citação, uma frase que você acha legal, coloca a referência bibliográfica, porque isso ajuda a dar veracidade àquela fala e também ajuda a Cida, por exemplo, que ela quer fazer um trabalho, a localizar aquela citação, a organizar, né, a referência bibliográfica, que é importante, dar um critério científico, né, assim, a produção. E é isso que a gente tem feito, né, e nos mobilizado, né, a gente fez um trabalho também, quanto à sua associação de mobilização sobre, né, a casa do Caio lá em Porto Alegre, sobre exposições, sobre produção. Então é isso, Cida, sabe? Hoje o Caio faz parte da minha vida e eu continuo trabalhando, fazendo projetos, né? Nós conseguimos fazer ações muito importantes, né? Eu fiz uma parceria muito legal com a Associação de Artistas Plásticos de Santa Maria, né? Nós organizamos 2 exposições temáticas Caio F, né, com a produção deles, e assim a gente vai seguindo. Agora estamos aí trabalhando também com a relação internacional do Caio, né, a gente França sempre produziu muito, está produzindo, está lançando agora um livro, né, tem tradução em italiano, né, Os Morangos Mofados, agora concorreu na Inglaterra como uma das melhores traduções de literatura latino-americana, né? Então, a gente costuma dizer, né, as pessoas agora teve aquele conhecimento de Clarice Lispector, né, internacional, assim, e está levando muitos escritores brasileiros. Isso é muito bom, porque o mundo está conhecendo a literatura, né, a literatura brasileira, a qualidade de tudo isso, e um desses escritores que está indo nessa onda da Clarice também é o próprio Caio Fernando Abreu. Eu tenho orgulho de dizer que o Caio Fernando Abreu, ele estudou o ginasial no Cristóvão Pereira, escola que eu estudei e que trabalhei por 22 anos. Então, é algo assim que me orgulha muito. Sim, e a mãe dele foi diretora, inclusive, da escola. A mãe dele era professora e foi uma das diretoras, né, da escola. E uma coisa, assim, que você socializar contigo, que eu sempre conto, assim, que ele mesmo, né, em entrevista ao programa do Jô Soares, ele fala que ele veio meio com defeito de fabricação, assim, né, porque ele aprendeu a ser alfabetizado, ele já começou a construir histórias, né. Então, imagina ele alfabetizado, né, criança, com 7 anos, escrevendo a história da Lili Terremoto, né? Naquele período histórico ali, a Lili Terremoto era uma menina muito da pá virada, né? Por isso o apelido Terremoto, e ela tinha uma relação bem conflituosa com a mãe, porque ela não concordava com a ideia de ser educada para ser uma boa dona de casa. A Lili queria conhecer, estudar e queria viajar pelo mundo. Então imagina uma criança, né, alfabetizada lá na escola e construir isso. E as redações dele, os cadernos de redações circulavam pela escola, pelo colégio, porque muitas pessoas duvidavam que era aquela criança que escrevia tudo isso, né? Basta a gente ver que no Ovelhas Negras, né, a Maldição de Santo Nazário, ele pede que deixe com a mesma linguagem de quando ele tinha 12 anos, que foi quando ele produziu esse texto, né, e que a gente sabe que vem da base muito para a Maldição do Vale Negro, que é o texto de teatro, né. Então, eu acho assim fantástico a gente poder contar essas histórias, que eu chamo, que a gente, né, trabalha assim com a história social, né, com a nova história cultural, porque é uma história que não está registrada, né, que a gente não tem pesquisas, que a gente usa da história oral, que a gente entrevista os colegas, as pessoas, e
toda vez que a gente conversa, a gente vai descobrindo coisas novas. E poder trazer isso para a comunidade, né? E trazer isso para o campo da pesquisa é muito gratificante. Com certeza. Rodrigo, uma das pautas, né, que tu defendeste por muito tempo foi as cidades educadoras, no qual Santiago é uma delas. Gostaria que tu falasse um pouquinho o que que é uma cidade educadora, né? O que consiste isso? Pois é, o programa Cidade Educadora, a rede, né, internacional, que é a AICE, Associação Internacional de Cidades Educadoras, né, que foi criada na década de 90 por Barcelona. Então, Barcelona tem a administração disso e a relação, né, com as outras cidades do mundo, que hoje está em mais de 500 cidades do mundo associadas. Foi um presente, que eu costumo dizer, né, quando eu assumi a gestão pública da cultura em 2009. O prefeito, ele tinha esse interesse, porque ele fez um mestrado em planejamento regional, urbano e regional, e ele queria desenvolver esse conceito, né, de uma cidade que educa a partir dos seus espaços, das relações. E eu fui estudar, né, fui pesquisar, fui ler. Não havia, eu me lembro que na minha época não havia ainda produções no Brasil, então eu tive que comprar livros, né, da Espanha ou de Portugal, né, a gente teve que trazer essa... Daí, depois comecei a pesquisar muito, assim. O Instituto Paulo Freire teve um período que ele foi como se fosse o coordenador pedagógico da rede, então se teve produção, né, se teve artigos, se teve coisas, então a gente conseguiu buscar muito, assim, dessa literatura, né, científica para nos embasar, mas é fantástico, assim, ó, porque o Cidade Educador, ele trabalha com a construção de territórios educativos. E agora, por exemplo, eu, como agente territorial de cultura, vou continuar trabalhando com essa filosofia territorial, né, dentro de territórios criativos, territórios culturais, e muito interessante porque hoje nós temos um movimento aqui na nossa região, na região central, de várias cidades que estão se vinculando à rede, né, e muito legal porque esse movimento é vinculado ao processo de geoparque, né? Então nós temos a região central aqui, nós temos já geoparques reconhecidos, que é o caso aí da Quarta Colônia, né? Mas aqui do Vale do Jaguari, então há um processo dos geoparques Raiz de Pedra e há um movimento das cidades que compõem esse geoparque nessa adesão a esse trabalho. Então eu fico muito grato, assim, porque nós desenvolvemos um trabalho que foi expoente, né, assim, nós estávamos no topo da rede brasileira, né, referência na rede latino-americana, né. Hoje eu faço uma análise que hoje muito se perdeu, porque isso é cabeça, isso é gestão, né, então com a mudança de gestão, algumas coisas são prioridades, outras não, mas eu fico feliz porque os meus vizinhos, as cidades ao redor e as cidades onde eu vou atuar como agente territorial, estão nesse crescente, né, de trabalho de cidade educadora. Cidades educadoras, elas são cidades, né, que reconhecem o potencial educador das suas relações, das relações das pessoas, das relações dos seus serviços e dos seus espaços. E elas fazem com que suas ações reflitam isso na vida da comunidade. Parece meio assim, olha que bobagem, né? Mas se nós vamos trabalhar com educação patrimonial e com sentido de pertencimento aos bens públicos, entra o caráter educador de ensinar às pessoas o que é os monumentos, o porquê do nome das praças, das ruas, da escola, o porquê das coisas, né? E fazer com que, se eu vou visitar a praça da minha cidade, eu aprendo alguma coisa. Né? É transformar os cenários urbanos em grandes espaços educativos. E a relação que nós temos com os espaços da cidade em aprendizagem. Né? E essa aprendizagem pode ser inúmeras coisas, né? Pode ser desde as espécies de plantas, fauna, flora, o tipo de pedra, de planejamento urbano que foi feito, a iluminação, né? É vasta a linha de conhecimentos que a gente consegue ter explorando os espaços urbanos. Né? Então, o programa Cidade Educadora, para mim, assim, eu acho ele fantástico, tem uma paixão, né? Eu não estou mais oficialmente, né, trabalhando, porque é um programa que ele é um compromisso de governos locais, por isso Cidade Educadora, né? São municípios que pactuam e que têm que fazer esse trabalho, mas nós estamos no movimento também de um programa com o professor, né, Tasqueto, o professor Márcio, né, que é a Universidade Educadora, que começou a conectar
a pesquisa acadêmica, as universidades dentro desse conceito, e a gente acaba se relacionando, e até hoje eu tenho contato com a rede, com cidades latinas, cidades aqui do Brasil, conexões, amizades, né? Trabalhei também muito com a formação das cidades portuguesas, né? Com a rede portuguesa de cidades educadoras, e ela continua trabalhando, defendendo, né? E fazendo muito desse conceito de transformar as cidades, né? Os espaços urbanos em grandes cenários educativos. Nossa, que legal, Rodrigo. E que pena, né? Que tem cidades que não abraçam esse projeto que é fundamental, né? Porque, na verdade, né, é uma concepção filosófica, né, e um comprometimento dos gestores públicos. Então, a gente sabe que cada cabeça é uma sentença, vai trocando gestores, e alguns não querem se comprometer em dar poder ao povo de governabilidade, de escolha, de participação e fiscalização do bem público. Porque o cidade educador é isso, é tu educar a comunidade para participar da vida política. E participar da vida política não é disputar cargo político, é conhecer o orçamento da cidade, é conhecer os programas e projetos, é ajudar na fiscalização de como que estão sendo feitos esses recursos, definir as prioridades, né? Nós temos exemplos assim do próprio orçamento participativo, né? Que vai ter uma projeção e que vai englobar muito de cidade educadora, né? Porque as pessoas vão começar a pensar como que funciona o município. Como que são as estruturas? De onde vêm os recursos? Por que nós temos que pagar impostos? O que é educação fiscal? Por que a gente pede nota? Né? Por que o recurso retorna? Retorna para quê? Para onde? Onde que vai? Né? Então, conhecimento gera poder e autonomia. Então, tem pessoas que, infelizmente, acham que isso é um risco, né, para sua permanência no poder ou para sua atuação. Né? Mas o programa Cidade Educadora a gente vê assim, em exemplos no mundo todo, onde foram desenvolvidos e que teve uma permanência, construiu legados e transformou, né, transformou realidades, né, transformou para coisas que hoje são referência, né? Ou são espaços turísticos referência, ou são projetos e programas replicados no mundo todo, como desenvolvimento social, desenvolvimento urbano, né? Mobilidade urbana, o uso dos espaços, né? Então, é uma questão mesmo assim filosófica, né, de entendimento do que eu quero para minha comunidade enquanto gestor público que estou, né? Porque a gente não é, né? Mesmo sendo cargos eletivos, são períodos temporários, né? Infelizmente tem pessoas que acham que são e que, né, acabam tendo escolhas, né? E no Brasil todo tem cidades que iniciaram, que saíram, né? Cidades novas que estão entrando, troca, né? Como é governo local, a cada 4 anos troca, então alguns permanecem, outros não, mas a gente conseguir ter algumas cidades que vêm tendo um trabalho sistemático, assim, e levando a rede ainda forte, né, assim, no nosso país. Eu lembro que tu divulgou, é uma cidade, é Rio Grande, que levaram os alunos para Barcelona? Passo Fundo. Passo Fundo. Passo Fundo, até assim, foi uma cidade que a gente fez a formação, eu fui convidado para fazer a formação em Passo Fundo, lá na UPF, pelo professor Márcio Tasqueto, que atuava lá, né, e a gente chamou as cidades vizinhas para fazer, e eu me lembro que foi bem interessante, e a primeira cidade que pactuou foi Soledade, né, se comprometeu, e a gente estava num diálogo, na época, com a administração de Passo Fundo para fazer, e ela aderiu e ela criou um programa que é a Missão Cidade Educadora, que ela leva alunos da rede pública para a missão, né? Já foi feito 2 missões, se não me engano. Uma foi para Barcelona, que eles ficaram, né, durante uma semana, que daí vai alunos e os professores, né, para trocar, levar seus projetos, que a gente chama de tecnologia social, né, assim, leva os projetos, sei lá, conhece os projetos, né, faz esse intercâmbio. E recentemente um outro grupo foi para a Europa também, participou, e isso sim é muito legal, porque a proposta é intercâmbio entre as cidades do mundo. Imagina a vivência, e eram alunos do ensino fundamental, Alunos da do ensino fundamental, porque é da rede municipal, né? Então, Sim. são alunos da rede municipal, do ensino fundamental, que é a competência do município, e levar a sua pesquisa, apresentar seus projetos, né? E ir para a Europa, viajar, né? E ter essa cientificidade, né? De
fazer o projeto, apresentar resultados, responder perguntas, a questão do idioma, né? Assim, olha, É uma fantástico. cultura Mas, diferente. não, e experiência para eles, né? E isso que eu digo, né? Imagina esses gestores, né? Que possibilitaram isso, que construíram isso. Então, isso gera também um reflexo político. A gente costuma dizer que os gestores que pegaram a ideia e que fizeram isso não gera risco tu mostrar o poder de governabilidade da tua comunidade. Pelo contrário, tu gera um legado, tu gera coisas que são, que a gente costuma dizer no turismo, né, experiências memoráveis, né? Olha só, se lá em Passo Fundo não tivesse feito isso, nós não estaríamos falando deles agora. Né? E toda notícia que eu recebo, que eu compartilho, eu divulgo, eu posto, porque eu acho interessante valorizar assim, essas iniciativas que trabalham com esse conceito, né, e com essa perspectiva, assim, ó, né, de educar para além da educação formal, né, é usar a educação não formal, a educação informal, para criar esse pertencimento enquanto espaço urbano, né, enquanto cidadão, né, porque a vida acontece nas cidades. Né, eu vou atuar com uma política pública federal, mas a minha atuação são em cidades, porque a nossa vida acontece, né? E as relações que nós temos nos nossos grupos, eles também têm que refletir esse caráter educativo, cultural, né? Então, assim, Cida, eu sou muito apaixonado pelo conceito e pela essa relação toda. Não dá, é perceptível a tua paixão. Rodrigo, infelizmente o nosso tempo está acabando. A conversa foi tão gostosa que parece assim que passaram minutinhos. Mas eu gostaria que tu falasse rapidinho teus projetos futuros. Os meus projetos futuros, assim, ainda tem muita coisa, né? Eu tenho 20 horas, né? Eu tenho 20 horas junto a esse trabalho novo dos agentes territoriais de cultura. Dentro dessas 20 horas, a gente tem o processo de formação junto ao IFSUL, né, da bolsa que nós participamos, mas eu faço um trabalho de orientação aos municípios, né, eu tenho uma empresa de produção e formação cultural, tenho atuado muito na formação para as leis, né, tanto antes com a Lei Paulo Gustavo, mas agora com a PENAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, com formação e elaboração de projetos culturais para que as comunidades, os artistas possam estar preparados para encaminhar suas propostas, porque haviam editais, são editais muito técnicos ou burocráticos, e o artista das cidades, muitas vezes, ele não consegue fazer uso, ter acesso ao recurso, porque ele tem que preparar. Eu tenho uma ideia, né, de fazer uma exposição. Eu estou com uma exposição aqui no espaço, que ela é fruto da Lei Paulo Gustavo. Mas o artista, que é fantástico, que é Rodrigo Quineirinha, aqui de Santiago, ele não ia fazer, porque ele não tinha condições e metodologias e conhecimento para organizar o seu projeto. Então, esse é o trabalho que eu venho fazendo na região, formando produtores, formando, né, pessoas, capacitando pessoas para estar também sendo competitivos nesse cenário. Estamos com projetos, nós ganhamos alguns projetos da PENAB do Estado, e um desses projetos, Cida, é o NuFest, que é a Mostra de Poéticas Teatrais, que é um festival que vai acontecer em maio aqui em Santiago, Nossa, tendo em vista legal. que o nosso Santiago em Cena foi extinto, né? Isso é muito triste. A atual administração ela extinguiu o teatro, o festival, por considerar que a linguagem teatral ou evento não era benéfico para a comunidade, né? Não era benéfico, assim, a linguagem teatral não era uma produção benéfica, né, para a nossa comunidade, e nós íamos completar 25 anos de festival. Então o grupo ele não conseguiu resistir a esse cancelamento e batalhou, buscou, e nós aprovamos o projeto que vamos estar fazendo. E assim, ó, o nosso festival é uma mostra, né, que vai ter uma curadoria fantástica, e a nossa proposta daí entra a Cidade Educadora. Nossa proposta é transformar a cidade em um grande palco teatral, porque nós vamos ter apresentações nos bairros, nas praças, nós vamos ter o teatro infantil no auditório do Cristóvão Pereira, nós vamos ter teatro no Centro Cultural, nós vamos ter, né, usar os palcos que a cidade fornece para ter esse festival, essa mostra, né, e trabalhando muito com formação. Então é isso, sabe? Vamos fazer um Temove só sobre isso, mais perto do evento. Só sobre isso. Então, os meus planos futuros são esses, né? Estamos trabalhando, e eu trabalho muito com Feira do Livro, com organização de Feira do Livro, com organização de
da programação de feiras do livro aqui dos municípios nossos, muito também levando a Casa do Poeta aqui de Santiago, nossos escritores, né? Então, é um trabalho de produção cultural, né? Então, eu continuo atuando como produtor cultural aqui na minha região, né? E auxiliando o maior número possível de pessoas e artistas a conseguir realizar seus sonhos. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui conosco e volte sempre. Eu agradeço. Cida, sei que o nosso horário está passando, mas eu sempre tenho que finalizar com uma frase do Caio Fernando Abreu. E acho que essa frase que eu escolhi, sem saber da nossa conversa, dos rumos, acho que tem que falar muito, tá? É um pequeno fragmento de um conto, tá? Chamado Paixão Segundo o Entendimento, tá? Que fala rapidamente assim, ó: jamais teria sido guerreiro ou explorador de novas coisas, ou um descobridor, ou um cientista, ou um astronauta. Seu heroísmo residia na defesa, não no ataque. Em nenhum momento permitiria a si mesmo duvidar da concretização das esperanças, do que chamava esperanças. Então, muito obrigado. Fechamento com chave de ouro. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Também estamos no Spotify, é só buscar TEMOV e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. Estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída. Obrigada pela sua audiência e que sua semana seja levinha, levinha e muito feliz.